Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Duende em Casa do Merceeiro, de Hans Christian Andersen. Um conto que deixa uma mensagem, alimente o corpo, mas nutra o tanto mais que puder o espírito. Eu já vou começar esse episódio dando boas-vindas para os nossos 2 novos apoiadores, a Olivia Veronese e o William Lima da Silva Pinto. Então, obrigado aí pelo apoio de vocês e no final a gente fala mais sobre como você pode apoiar aqui o podcast e também as recompensas que os nossos apoiadores ganham. Boa leitura! O Duende em Casa do Merceeiro, de Hans Christian Andersen. Havia um estudante dos autênticos que vivia numa água furtada e nada possuía. Havia um merceeiro dos autênticos que vivia em várias divisões e possuía toda a casa. Nela se instalara também um duende, porque recebia nas noites de Natal um bom prato de papas com um grande pedaço de manteiga no meio. Bem podia o merceeiro oferecê-lo. O duende ficava na loja porque o tinha escolhido e também era muito instrutivo. Uma noite o estudante entrou pela porta das traseiras para comprar velas e queijo. Como não tinha ninguém a quem mandar, foi ele próprio. Recebeu o que pretendia, pagou-o e o merceeiro e a mulher acenaram-lhe com a cabeça, dizendo: "Boa noite." A patroa era uma mulher que sabia bem mais do que acenar com a cabeça, tinha o dom da palavra. E o estudante acenou também, mas ficou ali parado no meio da leitura da folha de papel que embrulhava o queijo. Era uma folha arrancada de um velho livro que não merecia ser rasgado em pedaços. Um velho livro cheio de poesia. "Ah, li mais", disse o merceeiro. "Dei a uma velha alguns grãos de café por ele. Se quer dar-me 8 xelins, pode levar o resto do livro." "Obrigado", disse o estudante. "Dê-mo em vez do queijo." "Posso comer só pão. Seria pecado rasgar todo esse livro em pedaços e pedacinhos. O senhor é um excelente homem, um homem prático, mas de poesia não entende mais do que aquela celha." Foi feio dizer aquilo, especialmente para a celha, mas o merceeiro riu e o estudante também. Foi dito assim a aiá de brincadeira, porém o duende irritou-se por alguém ter a ousadia de dizer tal coisa a um merceeiro que era proprietário e vendia a melhor manteiga. Quando se fez noite, a loja fechou e todos foram para a cama, à exceção do estudante. O duende entrou e levou a língua solta da patroa, pois esta não precisava dela quando dormia. E fosse qual fosse o objeto onde o duende pusesse a língua, este recebia voz e fala, podendo exprimir os seus pensamentos e sentimentos tão bem como a patroa, cada um na sua vez. Isso era uma coisa boa, senão desatariam a falar todos ao mesmo tempo e ninguém se entendia. O duende pôs a língua solta na celha, onde estavam os jornais velhos. "É realmente verdade?" perguntou ele, "que não sabeis o que é poesia?" "Claro que sei", disse a celha. "É algo que está na parte de baixo dos jornais e é recortado. Creio que tenho mais poesia dentro de mim do que o estudante e sou apenas uma simples celha numa mercearia." Depois o duende pôs a língua solta no moinho de café. Oh, como falava! E pô-la na cuba da manteiga e na caixa do dinheiro, todos tinham a opinião da celha. E quando as opiniões estão de acordo com a maioria, têm de ser respeitadas. "Agora vai ver o estudante." Então, o duende subiu devagarinho as escadas da cozinha que davam para a água furtada, onde vivia o estudante. Havia luz lá dentro. O duende espreitou pelo buraco da fechadura e viu que ele estava a ler o livro rasgado. Havia tanta luz lá dentro! Do livro saía um raio luminoso que se transformava num tronco, numa árvore possante que se erguia bem alto e estendia amplamente os seus ramos sobre o estudante.
Todas as folhas eram frescas e cada flor era uma bela cabeça de rapariga. Umas tinham os olhos escuros e faiscantes e outras azuis e maravilhosamente claros. Cada fruto era uma estrela brilhante e ouvia-se um canto e uma música extraordinariamente belos. Em tal magnificência nunca tinha pensado o duende, muito menos visto e sentido. E assim ficou na ponta dos pés, a espreitar, até que a luz se extinguiu. O estudante soprou o candeeiro e foi para a cama. O duendezinho deixou-se ficar, pois ainda se ouvia aquele canto suave e belo. Era uma deleitosa canção para embalar o estudante que se deitara para repousar. É incomparável, disse o duendezinho. Não esperava isto. Creio que vou ficar com o estudante. E pensou sensatamente e suspirou. O estudante não tem papas. E foi-se embora. Sim, voltou para o merceeiro. Foi bom ter voltado, pois a Célia tinha gasto a língua solta da patroa a pronunciar tudo o que em si continha de um lado. Agora já estava com a ideia de se virar para reproduzir o mesmo do outro lado, quando o duende chegou e devolveu a língua solta à mulher do merceeiro. Mas toda a loja, desde a caixa do dinheiro até a lenha em feixes, foi da opinião da Célia e considerou-a em tão alto grau e confiou tanto nela que, quando depois o merceeiro, à noite, lia a crônica do Teatro e das Artes do seu jornal, acreditava que tal leitura vinha da Célia. Mas o duendezinho já não ficava tranquilamente sentado a escutar, lá do alto, toda a sabedoria e compreensão que vinha cá de baixo. Não. Logo que saía a luz da água furtada, era como se os raios fossem fortes cabos de âncora que o puxassem para cima e tinha de partir para ir espreitar pelo buraco da fechadura. Aí movia-o então a grandeza que sentimos no mar revoluteante quando Deus passa em tempestade sobre ele. E rompia em lágrimas, ele próprio não sabendo por que chorava. Mas havia naquelas lágrimas algo abençoado. Como devia ser incomparavelmente belo estar sentado com o estudante sob aquela árvore. Mas isso não podia acontecer. Contentava-se com o buraco da fechadura. Ainda estava no corredor frio, quando o vento outonal soprou pelas frestas do sótão. Fazia tanto frio, mas o duendezinho só o sentia quando a luz se apagava dentro da água furtada e os sons morriam perante o vento. Ui! Então regelava e arrastava-se novamente para o seu cantinho. Como era confortável e agradável! E quando vinham as papas do Natal com um grande pedaço de manteiga, sim, então o merceeiro era o melhor de todos. No meio de uma noite, o duende acordou com um barulho terrível nas persianas das janelas. Lá fora, estava a gente a bater estrondosamente nelas. O guarda noturno apitava porque havia um grande incêndio. Toda a rua estava iluminada pelas chamas. Era ali em casa ou na do vizinho? Onde? Era um horror! A mulher do merceeiro ficou tão perturbada que tirou os brincos de ouro das orelhas e meteu-os na algibeira para assim salvar alguma coisa. O merceeiro correu a buscar os papéis de crédito e a criada a sua mantilha de seda que se tinha dado ao luxo de comprar. Todos queriam salvar o melhor que possuíam e também o queria o duendezinho. Em poucos pulos, pôs-se no cimo das escadas e entrou no quarto do estudante, que estava perfeitamente tranquilo, com as janelas abertas, a olhar para o fogo assolando o pátio do vizinho da frente. O duendezinho agarrou no livro maravilhoso que estava em cima da mesa, meteu-o no seu carapuço vermelho e segurou-o com ambas as mãos. O melhor tesouro da casa estava salvo. Depois raspou-se e foi para o telhado, para cima da chaminé, e aí se sentou, iluminado pelas chamas da casa, a arder mesmo em frente.
segurando com ambas as mãos o carapuço vermelho onde guardava o tesouro. Disse-lhe então o sentimento a quem ele, o duende, na verdade, pertencia. Mas, quando o fogo se extinguiu e ficou mais calmo, sim, vou reparti-lo entre os dois, exclamou. Não posso abandonar assim simplesmente o merceeiro por causa das papas. E foi perfeitamente humano. Nós, os outros, também vamos ao merceeiro por causa das papas. E esse foi o Duende em Casa do Merceeiro, de Hans Christian Andersen. Um conto que apresenta os extremos, o pobre e o abonado. Com um duende e um livro no meio. Calma, eu vou explicar. Para começar, é preciso saber que a metáfora do comerciante está para a ideia de posses, enquanto que o duende é o seu funcionário. E a metáfora do estudante está para ter pouco dinheiro e o fato de estar sempre em busca de sabedoria. Agora note uma questão interessante, que a mulher do merceeiro era sábia, ela tinha o dom da palavra. Por isto, à noite o duende pegava sua língua solta e colocava nos objetos para conversar. Eis que um dia algo acontece que vai mudar o destino desse duende, porque o estudante vai à mercearia. Antes de qualquer coisa, eu tenho que falar para você que eu trabalhei nessa produção, na leitura desse audiodrama, com uma edição portuguesa do livro, o que é muito interessante porque algumas palavras talvez deixe a gente, aqui no Brasil, no caso, né, na língua portuguesa brasileira, um pouco pensando, porque o merceeiro, né, aqui a gente tem o dono da mercearia, tem a dobra de 2 Es no texto, nessa tradução portuguesa. Outra coisa é dizer que entrava pela porta das traseiras para comprar velas e queijo. A gente fala que entra pela porta de trás, né? Então esse tipo de mudança, assim, na questão de usar a mesma palavra é porque eu trabalhei com um português de Portugal nessa edição, que é bem interessante também para a gente ter comentários dos leitores de ouvido portugueses, de fazer as suas observações em relação ao vocabulário, né, a forma de interpretar o texto. Mas então, voltando a este momento que o estudante entra pela porta de trás da mercearia para comprar 2 coisas, velas e queijo. Note que as velas também são uma metáfora muito grande do texto, porque ele recebe, primeiro de tudo, as velas, que são símbolo de luz, e elas estão embrulhadas na página do livro que foi arrancada, né? Era rasgado um livro de poesia. Quando o jovem pega isso na mão, ele nota que é uma poesia no livro e fica interessadíssimo, e o merceeiro, como é comerciante, está muito esperto, ele, eu posso te vender, né? Então, o que acontece? Ele compra o livro ao invés do queijo. Prova que escolheu apenas a luz, porque ele leva velas e leva o livro. E é só luz mesmo que ele leva para casa dele. Não tá tão importando-se assim em comer, né? Que é a questão do queijo. Ele fala, posso comer pão puro, para não falar que ele pode comer pão seco. Curioso é que o duende começa a espiar na meia água do estudante. Então o texto já abre nos dizendo bem claro que a ideia de posses do comerciante, que morava numa casa super grande com vários cômodos, e o estudante morava sozinho numa meia água, né, num pedacinho ali de parede coberto. Diante do menino com o livro aberto, que o duende é muito curioso, ele começa a espiar pelo buraco da fechadura, ele vê uma luz magnífica, que está muito bem representada pela arte de capa do Lucas. Eu devia ter falado antes, eu não falei ainda. O Lucas foi levado pelo duende. Tô brincando, eu tô fazendo as notas sozinho, mas ele deve retornar daqui a pouco. Fica atento aos microfones. Mas ele não pôde estar comigo aqui nesse momento do debate do texto, muito embora eu sei que você também vai debater com a gente aí nas caixinhas, né, nas notas, nos comentários que você pode fazer pra gente. Então, já que o Lucas foi levado pelo duende, e o duende é muito sapé, que estava espiando pelo buraco da fechadura, ele vê então essa luz que o Lucas faz, essa ilustração, né, saindo do livro, e ele trabalha nesse momento com uma metáfora da árvore da sabedoria.
Por quê? O duende morava com o merceeiro porque ele era interessado nas papas com manteiga que ele ganhava no Natal. Mas ele cogita ficar com o estudante. Quando a sabedoria começa, então, a brilhantar os seus olhos, ele fica muito entusiasmado. Aí um dia, quando acontece esse incêndio e todos vão salvar o que tem de mais valioso, o duende corre e pega o quê? Dando pra gente uma mensagem final: alimente o corpo, mas nutra o tanto quanto mais puder o espírito. E é aí, então, que eu fiz a headline, né, a abertura desse episódio falando isso. Por quê? O mérito da criação do Anderson hoje, né, na contemporaneidade, é que ele semeou muitos leitores, né, trabalhando com a literatura infantil especialmente, que é o que mais fica no legado dele, mas eu já vou dizer todas as outras produções que ele teve. O plot da história de hoje, em especial, é exatamente esse, é semear leitores, porque um duende, presta atenção, que é um ser fantástico, né, se apaixona pelo poder do livro. Como duende, a gente pode metaforizar a fantasia, a nossa memória mais lúdica, que no conjunto do conto, Anderson está se referindo ao poder que o livro tem sobre cada um de nós, que a gente pode ler o livro e ter acesso a essa luz, essa árvore da sabedoria. Vai só depender do quanto de fantasia cada um de nós permite ser acionado como leitor. Então, para o duende, o livro se parece, até trago as aspas exatamente do texto aqui, que eu achei muito bonito esse momento, com a grandeza que sentimos no mar revoluteante quando Deus passa em tempestade sobre ele. Olha o poder dessa frase, né? É muito bonito. Então, pode dizer assim, essa é uma história para criança, na verdade é mais uma história para adulto, até pela escolha vocabular. Presta atenção, a grandeza que sentimos no mar revoluteante quando Deus passa em tempestade sobre ele. É bonito demais. Assim, a título de curiosidade vocabular, a Célia, que é bem importante, é citada no texto, né, que recebe, primeiro objeto que recebe a língua solta da mulher do comerciante, né, que o duende vai lá à noite e coloca, significa um balde ou vaso de madeira, e é em forma de tronco de árvore. Sabe esses baldinhos que a gente vê nos desenhos infantis, que é como se fosse um tronco de árvore com um buraco no meio? Exatamente, e é nela que o duende esquece a língua solta da patroa. E isso também vai ter algumas consequências, e é muito legal porque por ser um balde ou um vaso, cabe muita coisa ali dentro. Isso é outra coisa que a gente pode interpretar, porque a gente, às vezes tem aquele ditado, né? Lá, cão que late não morde, né? Fala, mas no fundo é vazio. Ou pode caber qualquer coisa. Então, fica aí pro teu pensamento, para você processar e colocar aqui nos comentários pra gente. Essa outra metáfora que é do balde, né, que recebe a língua, que é para ser colocado coisas dentro, mas que pode estar vazio ou cheio, dependendo do como eu uso a língua também. E a língua aqui é um patamar para inserir a ideia de comunicação, né, porque é o nosso instrumento de comunicação. Seja a língua de sinais, seja a língua visual, a língua de expressão ou a língua de idioma propriamente dito. E é claro, a gente tem que perceber, todos nós vamos ao merceeiro, né, por causa das papas, né? Todos nós precisamos nutrir o corpo, precisamos ir em busca, né, dessa questão de capitalista, já dizendo assim, de ir comprar, de ir atrás, mas a gente tem que estar no time do estudante, né, para de fato sobreviver. Ou seja, tem que estar no time daquele que pensa em trazer sabedoria para sua vida para fazer valer a sua existência. Então essa é a grande mensagem, assim, é uma análise interessante que a gente pode estar trazendo nesse texto de hoje, o duende em casa do merceeiro. Faz muitíssimo tempo que não trazemos produções do Hans Christian Andersen aqui, então eu preparei um compilado assim de biográfico e também de inserção da literatura infantil no próprio território brasileiro, já que grande parte dos nossos ouvintes são brasileiros, né, ou tiveram relação com o Brasil de alguma forma, estão em outros países nesse momento, mas é bem legal a gente lembrar a história, porque no conto de hoje a gente tem meio que um patamar, uma camada vivida pelo próprio Hans Christian Andersen. Vamos entender. Então ele era de uma família tão pobre, mas tão pobre, que todos moravam num único quarto. E era um quarto pequeno ainda.
Ele nasceu em 2 de abril de 1805 e eu achei extremamente interessante e curioso no quesito cabala, né, que eu sou muito ligada em números, porque ele nasce em 2/4 e morre em 4/8, exatamente a duplicação, a multiplicação, né? Então ele nasce em 2, morre em 4, nasce no mês 4, morre no mês 8, né? Então isso é curioso demais. E ainda para completar cabalisticamente o que eu tô dizendo, ele nasce em 1805 e morre em 1875, ou seja, é muito cabalístico. Tudo que a gente tem na vida, o Lucas já ia tirar sarro de mim aqui nesse momento, né? Mas ele é dinamarquês, né? E o pai dele era sapateiro, mas estimulava demais as fantasias e o dom criativo na infância das crianças. Por quê? Ele criava, assim, com caixas de papelão, teatro de marionetes, e ele contava histórias, e ele deu de presente um teatro de marionetes pro Hans Christian Andersen. Mas aí, em 1812, então pensa que ele tinha uns 8 para 9 anos, o pai dele vai pro exército de Napoleão, que lutava pela França, e daí depois ele retorna e logo em seguida ele morre em casa, 2 anos depois. Quando Christian Andersen tinha 9 anos, ele já foi então responsável pelo sustento da família, que nesse momento tinha apenas mulheres. Ele tinha a mãe, ele tinha a avó e tinha uma irmãzinha. Quando o pai morre, isso foi muito marcante para ele, porque além de perder o pai, ele é privado da sua grande paixão, que é o teatro, porque ele tem que começar a trabalhar. E ele para de estudar, né, por conta dessa responsabilidade, por ser o menino, né, o homem. Então, a partir desse momento, ele percebe as barreiras sociais e a diferença entre as esferas econômicas, sentindo na pele, por ter que trabalhar e por ter que ficar à parte de tudo que ele mais gosta. Mas isso também dá muita força para ele perseguir os sonhos dele e vai inspirar as narrativas infantis e as narrativas adultas. Porque a gente tem hoje nesse conto essas duas bipolaridades, né? Da pobreza e da riqueza que você encontra a partir do conhecimento, né? De ir atrás dos seus sonhos também. Então, a vida dele começou a ter oportunidade quando ele conhece um homem chamado Jonas Collin, que era um dos diretores do Teatro Real. Ele já está em Copenhague nesse momento, na capital da Dinamarca, e esse homem era muito bondoso e sustentou a educação. Ele consegue uma verba para a educação do Christian Andersen. Aí ele se matricula numa escola no castelo de Hamlet, e lá tem um cara chamado Simon que começa a maltratar o Hans Christian Andersen. Ele mora nesse castelo, mas ele apanha desse homem, não dá comida para ele direito. É terrível esse momento, assim, desse menino que já estava órfão de pai, né, passando por tudo isso. Daí o Colin descobre isso e tira ele de lá, né? E a partir desse momento, né, que tira ele dessa situação de exploração e de sofrimento, o Hans Christian Andersen começa a fazer refeições todos os dias na casa de 6 amigos caridosos do Colin. Né? Então, é como se ele criasse uma rede de pessoas para ajudar a sustentar esse jovem escritor. Então, essa parte do mentor, né, da transformação que a gente vê na jornada de herói da própria história de vida do Hans Christian Andersen. Aí, o nosso escritor, com sua varinha de condão, vai transformar em contos de fadas todas as amarguras da sua infância, porque é daí que ele tira força para criar essas histórias tão interessantes para as crianças. A que ficou mais conhecida, uma delas é o Patinho Feio, né? Porque trata essa história do diferente que acaba se sobressaindo, né? E que acaba sendo um cisne no final, né? Você deve conhecer muito bem a história. A voz do Christian Andersen, ele é vista em muitas outras produções. Em Copenhague, a gente não só tem uma estátua gigante do Hans Christian Andersen na frente da prefeitura da cidade, como a gente tem também a Pequena Sereia, que foi criada por ele, é um dos símbolos da cidade, é um lugar de ponto turístico muito visitado. Aí tem outras produções, tipo A Roupa Nova do Imperador, A Princesa e a Ervilha, Os Sapatinhos Vermelhos, Caixinhas de Surpresas, e já veio aqui para leitura de ouvido a produção de A Vendedora de Fósforos, que é muito, muito emocionante, apesar de extremamente triste. E daí tem também uma coisa importante de falar, que ele nunca deixa de pôr para a criança
que a tristeza também pode existir, mas como você pode superar isso é construindo uma base sólida dentro de ti. Mas os personagens pobres e excluídos sempre trazem, assim, os conflitos sociais e transmitem modelos comportamentais nas narrativas dele. Aí tudo isso foi ficando muito famoso porque no século XIX, então ele nasce bem no começo do século, né? E começa a escrever essas histórias infantis em 1835. Era, portanto, um homem de 30 anos. As histórias dele começam a ser traduzidas para várias línguas. Eu vou destacar aqui o alemão, o francês e o inglês. Mas há também registros já no português europeu, como essa edição que eu trabalhei hoje, mas que é bem contemporânea, é de 2012, se não me engano. As histórias dele começam a ficar muito conhecidas. Ele também viaja para vários países depois da universidade. E ele vai para a Itália, para a França, para a Turquia, para a Alemanha. Conhece muitas culturas e vai colecionando as aventuras, né, os registros de histórias. Quando os primeiros contos saem, não tem muitas expectativas. Mas o que ele faz? Ele começa a narrar essas histórias para as crianças. Então, de uma hora para outra, vira tradição. Por 37 anos, no século XIX, todo Natal se esperava um novo volume de contos de Anderson, né? Daí abre aspas. Ele diz assim, é uma fala dele: mergulho no meu próprio ser, encontro uma ideia para os adultos e narro-a como se fosse para crianças, mas sem me esquecer do que papai e mamãe estão ouvindo. É muito importante porque uma criança só vai ler quando o pai e a mãe têm esse interesse e levam isso para a criança, né? O responsável, né? Um adulto que está circundando essa criança sempre vai ter que dar o estímulo para a criança se tornar um leitor. Raramente, né, a gente vai ter a formação de um leitor sem ele ter um estímulo de alguém maior, né? Ou pelo menos ele tem que ter tido acesso a um livro, né? A um livro que chame a atenção dele e tudo mais. A Pequena Vendedora de Fósforos, por exemplo, eu ouvi esse conto na catequese. E provavelmente você ouviu ele ou na própria catequese, ou no encontro de família, ou numa reunião corporativa, que é também muito usado esse conto. É a história daquela garotinha de cabelos dourados que no fim de dia, sem conseguir vender nenhum fósforo, nadinha, ela tá com muito frio e muita fome, ela começa a riscar os fósforos que ela tinha para vender para se aquecer. E ela começa a ter visões muito impressionantes. Então é um texto com muita fantasia e é temático também pro Natal, né? Esses exemplos que eu estava dizendo, de todos os contos que ele produziu. Aí é legal te contar que aqui no Brasil, a partir de 1920, então veja, ele já havia morrido há 55 anos, né? Que ele morre em 1875. Ele começa a ser redescoberto demais, assim. E no Brasil, a fama do Anderson se deve muito para outro escritor brasileiro, que é o Monteiro Lobato, que bem na verdade tem uma fala do Lobato que ele diz assim, ó: eu quero ser o Anderson brasileiro, né? E como é que ele faz isso? Ele primeiro começa a trabalhar muito traduzindo as obras do dinamarquês. Ele lançou Contos de Anderson e depois lançou Novos Contos de Anderson. E é claro, os teóricos dizem que se ele não foi o grande responsável por popularizar o escritor dinamarquês aqui no Brasil, com certeza ele contribuiu muito para isso, né? Porque o Monteiro Lobato, ele tinha uma relação muito capilar, assim, com várias instâncias, campos sociais, né? Ele trabalhava com tradução, com adaptação, com divulgação das obras de autores estrangeiros. Nessa época, ele já estava tentando se firmar como um gigante ali na criação do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e que de fato é a criação mais famosa do Monteiro Lobato, né? E ele desejava ser esse Anderson brasileiro, e com isso ele conseguiu também, né? Guardadas as proporções, porque ele criou uma autenticidade local e ligado ao interior paulista, principalmente, de onde era a origem do Monteiro Lobato, né? Então é legal a gente trazer isso, abrindo esse parênteses, e falar também que, por exemplo, no papel tradutor, o criador, recriador dessas histórias, a gente tem um exemplo aqui em casa, que a nossa filha, ela tem um livro que se chama Cinderela e Outros Contos dos Irmãos Grimm, que é por Monteiro Lobato. Eu tô com o livro na mão aqui nesse momento, e é claro, muitos contos
né? Rapunzel, Príncipe Sapo, Branca de Neve e tantos outros dos irmãos Grimm, os músicos de Bremen e tal, estão nesse livro aqui, que é ilustrado. O Rumpelstiltskin, é tão difícil falar esse nome, né? Já um trava-línguas ali. A Aurora estava dizendo, eu já li esse texto em 4 livros diferentes, mas... Exatamente, né? Porque ele foi muito refeito, né? E aqui é a versão do Lobato. Mas, voltando ao autor da Dinamarca, o Hans Christian Andersen, dizer que ele escreveu também poemas épicos, novelas românticas, peças trágicas, mas tudo isso fica no esquecimento, né? É o infantil mesmo que pulula no seu legado. Mas coisas que ele acreditava. Ele dizia que a igualdade de direitos devia reger o mundo e a relação entre os homens. Então, quando ele faz essas peças, e olha, os contos, é um total de 156 contos que ele escreve, de 1835 a 1872. Eles estão organizados em 6 volumes de contos infantis. No século XX, aí vamos falar agora da nossa infância, né? O Andersen se tornou, assim, multimídia, a gente pode dizer. Muitas produções, releituras, referências na programação especialmente voltada às crianças, mas também para adulto. E daí teve algo muito legal, porque eu sou uma estudante de interartes, né? Eu gosto muito de saber, assim, as correlações artísticas, as adaptações, o que uma obra original inspira a outra. E a gente teve no Brasil uma coleção de vinis que foi lançada na década de 60, de uma gravadora, a Continental, e era uma coleção de vinis de histórias infantis, chamava Coleção Disquinho. Você que tá aí em casa, de repente, até tem ainda guardado um disquinho dessa época da Continental. Era um projeto muito caprichado, as músicas eram do João de Barro, que morreu em 2006, eram orquestradas também, o Radams Gnatali fazia essa orquestração das músicas, que é meio que o que a gente faz aqui no Leitura de Ouvido, né? Coloca a trilha sonora e tudo mais. E, é claro, entre os contos infantis dessa coleção, estavam os do Hans Christian Andersen, né? E até tem uma aspa de um pesquisador, de uma jornalista, fala assim que as famílias de classe média compravam esse material e passavam a ouvir com as crianças essas histórias. É uma experiência nova. A coleção foi um grande motor para a popularização dessas histórias. Legal dizer que o Christian Andersen era contemporâneo do Charles Dickens, outro grande fazedor de histórias de Natal, e do escritor francês Victor Hugo, que já tá na hora de voltar pro podcast. A gente fez uns 2 ou 3 episódios só dele, e eu tenho que retornar, colocar ele no nosso catálogo aqui para refrescar sua memória. E daí tem uma frase do Andersen que é bem legal, eu meio que ir pros finalmente das notas dizendo: não importa que se nasça num terreiro de patos, desde que se saia de um ovo de cisne. Olha que bonito isso. Quero que fique retumbando na sua mente essa frase. E, é claro, o Prêmio de Literatura Internacional Infanto-Juvenil mais importante do mundo hoje tem o nome Hans Christian Andersen. Dizer que a primeira brasileira que ganhou foi a Lígia Bojunga, em 1982. Aí, em 2020, a Ana Maria Machado ganha o mesmo prêmio. E, em 2014, um ilustrador, Lucas, o brasileiro Roger Mello, ganha o Hans Christian Andersen. E agora eu voltei magicamente para falar dos nossos apoiadores aqui do Leitura de Ouvido. Então, como eu falei antes, a Olivia Veronese e o William Lima são os 2 novos apoiadores. A gente sempre dá um destaque para eles quando entra apoiador novo assim. E eles vão ganhar as 3 recompensas aqui do podcast. Que uma delas é entrar nos nossos créditos finais, todo episódio. A outra é receber o estudo aprofundado das obras que a gente traz toda semana. E a terceira recompensa, e eu tô considerando uma das mais importantes hoje, eles entram também no Clube Leitura de Ouvido, que é o nosso clube aqui mensalmente, que acontece esse encontro com os nossos apoiadores, onde eles fazem as notas de rodapé junto aqui com o podcast. Todas essa conversa e essa análise que é feita no final dos episódios, os nossos apoiadores participam e fazem junto com a gente em um encontro fechado. Isso mesmo, e em breve, na próxima semana, eu já vou informar qual será a obra, o autor que a gente vai trabalhar no 4º encontro no mês de outubro, Lucas. Então aproveita e se torna um apoiador também para você entrar já no próximo Clube Leitura de Ouvido, que tá muito legal.
E então vamos para os nossos apoiadores, que são eles: Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Amanda Bertassi Brandão, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Arlete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lube, Cristiana Castanha Ferraz, Eduardo Quartim, Eduardo Vinícius Ferreira, Elaine Vieira Ferreira, Evandro Bank, Felipe Cronato, Heloísa Mendonça, Jaqueline Conte, João Ildeu de Araújo, Karine Pacheco, Lilian Amaral, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Mike Santos Araújo, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Mônica Tocarnia, Olívia Veronese, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Cibusca Machado Valente, Harmana Frais Yashitsky, Roberto Hiromi Sonoda, Sandra Cavalcante, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Tassiane Bosch Ledesma William Lima. e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido, especialmente os 2 novos apoiadores. Seja você também um apoiador do Leitura de Ouvido e faça a gente continuar esse trabalho que a gente faz aqui e melhorar cada vez mais. Na próxima semana eu vou tentar voltar para as notas de rodapé. E a gente te vê Na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.